Olá pessoal, fazendo uma análise sobre a visão econômica marxista e a visão econômica liberal e a visão econômica conservadora, às vezes esses termos se confundem muito. Se nós resumirmos grotescamente o pensamento marxista, nós temos uma luta de classe, entre a classe dos burgueses e a classe dos proletários, e os burgueses exploram a mão de obra dos proletários. Se nós analisarmos o pensamento liberal, nós temos um pensamento voltado à produção econômica. E a história humana nos mostra que sempre, em toda organização social, você precisa de uma quantidade de indivíduos que possa produzir bens e mercadorias para que haja um consumo, para que haja uma circulação de riquezas. E no decorrer da história foi-se necessário que houvesse pessoas que trabalhassem para as outras. As pessoas que trabalhavam para as outras, elas produziam coisas. E essas coisas iam para as casas, iam para as pessoas e às vezes para a própria casa da pessoa. A palavra economia, se a gente traduzir na etimologia da palavra, oiko, oikos é a casa, nomos, que significa o estudo, da administração da casa. Então é um estudo dos recursos de uma nação ou estudo dos recursos de uma determinada região. Para que, com o decorrer do tempo, nós tivemos uma evolução no sistema, que saímos do sistema de caça e coleta, fomos para o sistema agrícola, do sistema agrícola nós fomos para o sistema escravista, nós passamos pelo sistema mercantilista e hoje nós vivemos, depois da Revolução Industrial, a primeira, a segunda, nós estamos na era do capitalismo. No meio de tudo isso se desenvolveu a agricultura, depois o comércio e, por fim, a indústria. Para se produzir bens e para que haja riqueza em uma nação, é necessário que milhares de pessoas possam produzir milhares de coisas. Desde clipes, charutos, canhões de guerra, a cultivo de plantas, borracha, petróleo. É necessário uma extradição de matéria-prima. É necessário que haja um trabalho em equipe. E para que haja um trabalho em equipe é necessário que haja empresas, que haja empreendimento. Esse é o pensamento liberal. Liberar as pessoas para empreender. No pensamento marxista, no pensamento mais voltado para a esquerda, acredita-se que é necessário que haja uma revolução social a partir do proletário, a partir dos trabalhadores. E a partir daí, tomando-se como expropriação, dos bens de produção nas mãos do Estado, você consegue distribuir riquezas e bens para todos. Só que a história humana nos mostra o fracasso do comunismo, o fracasso dessas ideias globalistas atuais. Nos mostra que o Estado não é capaz de abarcar todo mundo. O Estado não é capaz de lidar com as necessidades de uma nação inteira, principalmente de nações onde que as dimensões são continentais. Dá-se exemplo como a administração de Stalin, a administração de Mao Tse-tung. Como a China, aí você pode me perguntar, como é que a China prosperou sendo um país que possui uma gestão comunista? É porque a China ela é comunista na política, mas na economia ela mantém um capitalismo selvagem sangrando. Então ela mantém as empresas, ela mantém o empresário, só que nas mãos do Estado.
no Brasil que nós temos numa boa parte também. É uma grande influência de uma economia fascista, ou seja, de uma economia em que há uma intervenção estatal enorme, uma carga de impostos gigante para fazer com que os burocratas vivam bem. O salário dos nossos políticos é um excelente salário. E os nossos impostos são gigantescos. Uma das maiores cargas tributárias do planeta. É assim que funciona o pensamento esquerdista marxista. O Estado, ele é como um sanguessuga, um monstro gigantesco que suga toda a essência, que suga todo o trabalho, todo o lucro através de impostos. Quanto mais carga de impostos se tem numa nação, mais você dificulta o progresso dela. Porque quem quer empreender e lucrar, quem quer produzir, vai ter que pagar altos impostos. E isso faz com que menos pessoas possam empreender, menos pessoas possam empregar, menos pessoas possam ficar ricas. A divisão de classe sempre ocorreu em toda a história humana. Sempre existiram aqueles que se esforçaram mais, ou existiram aqueles que, por um destino, nasceram em berço esplêndido de ouro. E essas pessoas tiveram talento para empreender. Quanto menos intervenção estatal no pensamento conservador e no pensamento liberal de direita, quanto menos intervenção estatal, quanto menos carga de imposto, mais uma nação começa a se desenvolver, mais ela começa a ficar rica, mais ela começa a empregar, mais ela começa a produzir, mais ela começa a investir em recursos tecnológicos e as pessoas começam a prosperar. Isso são coisas que o pensamento de esquerda não entende. E existe uma classe de burocratas que defende essa ideia porque se beneficiam dessa ideia. Que aparelhou o Estado, que aparelhou os meios de comunicação, que aparelhou a mídia, que aparelhou o meio cultural durante 150 anos no Brasil. Então o que a gente tem no Brasil é um domínio hegemônico dos meios culturais por parte da esquerda. É por isso que a gente tem tanta dificuldade social e econômica em um país. Quanto mais esquerda no país, mais esse país vai na contramão do progresso. Mas o país não segue as fórmulas básicas econômicas para que uma nação possa se desenvolver de forma rica e completa. O capitalismo, ao meu ver, na minha opinião, é o melhor sistema econômico possível. O capitalismo é cruel? É cruel. Mas o socialismo é pior ainda. É mais cruel ainda. Basta você observar a história da União Soviética, a história da China, e você vai ver as barbáries que foram cometidas em nome do regime. Infelizmente, ao meu ver, o mundo está caminhando em passos largos para uma ditadura global, desencadeada por um grupo de gente muito poderosa. Gente com conglomerados de impérios, mega impérios, empresas gigantescas que querem tomar o domínio de toda a economia global. Diminuir a quantidade populacional para que haja um domínio totalitário da economia.